Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Dia 11 de novembro, quarta-feira. O Evangelho é Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa que devemos estabelecer desse texto é que cura é diferente de salvação no texto de hoje. Foram 10 leprosos curados, porém só um encontrou a salvação. Foram 10 leprosos curados do corpo, mas só um foi curado no seu coração, na sua alma, na sua psique, na sua vida interior. Interessante que isso faz pensar que muitas vezes podemos ter uma saúde perfeita, mas o coração totalmente doente, coração ingrato, duro, fechado, amargurado. É isso que o texto apresenta. Somente um teve a graça de voltar até Jesus com o coração cheio de gratidão. Que beleza é a gratidão, liberta o homem da sua angústia, não é? Mas vamos ao texto. O texto apresenta estes homens leprosos. A lepra era uma doença terrível naquela época. Mas a doença também hoje é sempre um momento de preocupação, seja ela qual for. A doença, na verdade, é também uma oportunidade para repensarmos os nossos comportamentos, repensar os nossos hábitos, repensar a comida, a dormida, repensar como estamos vivendo a nossa vida e também a qualidade dos relacionamentos, porque há muitas doenças que nascem como fruto de relacionamentos tóxicos. Primeira constatação é essa. A segunda constatação é que eles estão doentes e vão ao encontro de Jesus. É belo isso, porque muitas vezes as pessoas adoecem e se isolam. Não aceitam a ajuda da família, não aceitam a ajuda dos pais, não aceitam a ajuda de ninguém. E esse isolamento acaba tornando a doença ainda pior. Por que nós temos tanta facilidade, por exemplo, de aceitar doenças do corpo, como, por exemplo, uma febre, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, e temos dificuldade de aceitar uma depressão ou uma angústia? Ninguém quer dizer que tem depressão, ninguém quer procurar psicólogo, ou pouca gente tem coragem. Há um preconceito muito grande com relação às doenças que não são doenças relacionadas, diria assim, a questões do corpo, do cuidado com o corpo, mas são doenças ligadas a outras questões. Pois bem, é preciso reconhecer o primeiro passo para a cura. O segundo passo é ir ao encontro de Jesus, quer dizer, mover-se, não ficar preso onde você está. Terceiro passo é gritar, como eles gritaram o nome de Jesus, né? Gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Fizeram uma oração. Gritar, rezar, gesticular, colocar para fora a sua dor. Se você não coloca para fora a sua dor, se você não expõe a sua dor, vai ser difícil encontrar a cura. Precisa buscar os meios, um médico, um chá, uma coisa. Tem que buscar os meios e buscar, sobretudo, o grande mestre, Mestre Jesus de Nazaré. E Jesus disse para eles que fossem andando, que à medida que eles caminhassem, seriam curados. É curioso que a cura acontece justamente na caminhada, para nos ensinar que a nossa caminhada na igreja ou em igreja não é em vão.
ser coroinha, ser ministro da Eucaristia, tudo isso tem um valor. Deus não nos chama para prestar um serviço na igreja porque nós somos essenciais à igreja e a igreja não caminha sem nós. Não se trata disso. Quando Deus lhe chamar, através do sacerdote, através de alguém, para prestar um serviço na igreja, saiba que, na verdade, o que Deus está querendo é que você comece essa caminhada de fé, porque essa caminhada irá curá-lo. Será uma caminhada de cura. Pois bem, outro ponto importante é que aquele homem, um deles somente, volta para agradecer. Ele está curado no corpo e está curado também no coração. A gratidão aflorou no coração daquele homem. Muitas pessoas recebem curas na igreja e depois se afastam. Muitas pessoas recebem graças e depois se afastam, ninguém encontra mais essas pessoas. Então é importante considerar este fato. 10 foram curados no corpo, mas somente um foi curado no coração e na alma. Jesus pergunta para ele, não foram 10 os curados e os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então hoje consideremos que seja um dia próprio, todos os dias são dias próprios para dar glória a Deus, para agradecer. Agradecer porque Ele nos liberta de toda lepra, nos liberta de toda doença, nos liberta daquilo que nos afasta de Deus e dos homens, das pessoas. A lepra afastava a pessoa das outras e normalmente um leproso era expulso de casa e vivia longe de casa, na floresta ou nas cavernas. Ser curado daquilo que nos afasta do convívio, ser curado daquilo que nos distancia dos outros. Amados irmãos e irmãs, possamos hoje guardar no coração essa palavra e pedir a Deus que nos ajude a vivê-la bem hoje, com gratidão, ter um coração grato, como esse leproso que atirou-se aos pés de Jesus e que soube com gratidão rezar. Saber agradecer por tudo que o Senhor nos dá, saber agradecer pelas pessoas que Ele coloca aos nossos cuidados, saber agradecer pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida para nos ajudar, para interferir positivamente na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, que possamos hoje ter um dia abençoado, vivido na presença do Senhor e deixando que Ele cure não somente o nosso corpo, mas cure também a nossa alma. Diz o texto, ninguém a não ser o estrangeiro voltou para dar graças a Deus. Ninguém esperava que o estrangeiro voltasse, porque todos diziam, aquele homem tem uma fé diferente, não é? Aquele homem não tem um coração aberto, ele é um samaritano, ele não adora em Jerusalém, ele frequenta outro templo, ele frequenta o templo no Monte Garizim, então ele é de uma outra fé, ele se mistura com outras pessoas, esse jamais vai voltar. E foi justamente o que voltou para dar glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, pensemos sobre isso. Nem sempre um corpo curado significa também um coração curado e uma alma em paz. Dos 10 curados, só um recebeu a graça da salvação. Recebeu a graça de sentir-se realmente plenamente restaurado no corpo, na alma, no espírito. Pela intercessão dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.